Louvado seja Deus. Quem está feliz por estar aqui esta manhã? É muito bom nós estarmos buscando a presença do Senhor, não é verdade? Estarmos reunidos na presença de Deus, ter essa sensibilidade de poder ouvir a palavra do Senhor e a voz do Senhor em nossos corações. Amém? Irmãos, quero ministrar uma palavra para o teu coração. Aquilo que o Senhor falou à minha vida, falou ao meu coração. Quero ter a oportunidade de compartilhar com a igreja aqui nesta manhã. Amém? Perdão, irmãos. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Mateus 11, do versículo 7 ao versículo 12. Aleluia. Mateus 11, do 7 ao 12. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Senhor amado, eu sei que sempre quando nós estamos aqui é uma oportunidade do Senhor falar conosco, Senhor. E nesta manhã eu creio que não será diferente. Pai amado, fala, Pai, a cada um dos corações aqui nesta manhã. Fala a cada uma das vidas, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que esta palavra possa, Pai amado, fazer morada em cada um dos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Só um minutinho, irmãos. Agora sim. Espero que a voz não suma, a voz continue aqui. Meus irmãos, nós lemos este texto em Mateus 7, a partir do versículo, em Mateus 11, a partir do versículo 7 ao 12. E nós vemos aqui, irmãos, a importância que o Senhor Jesus estava dando ao ministério de João Batista. Era algo muito importante, muito impactante, algo que foi transformador, de sorte que o Senhor Jesus pôde declarar que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Ele era aquele que veio preparar o caminho para o Salvador do mundo, aleluia. E nesta manhã, irmãos, eu quero ter a oportunidade, juntamente com os irmãos, de nós nos aprofundarmos mais na história, na vida e no chamado de João Batista. Amém? Mas para isso eu quero pedir licença aqui para os irmãos, para antes de iniciar a história de João Batista, falar acerca do seu chamado e do seu ministério. Eu quero falar aqui para os irmãos uma breve ilustração. Amém? E o título dessa mensagem, irmãos, é: ao invés de muros, construa pontes. Amém? E a ilustração que eu vou trazer chama o Vale dos Dois Vizinhos. Diz assim: era uma vez dois agricultores, Bento e Simão,
cujas terras eram divididas apenas por um pequeno riacho. Durante décadas, eles compartilharam ferramentas, conselhos e colheitas. Mas por causa de um mal-entendido bobo sobre um bezerro que foi extraviado, o silêncio se instalou. O silêncio virou mágoa, a mágoa virou raiva. Certo dia, um carpinteiro bateu a porta de Bento procurando trabalho. Bento, ainda furioso com o vizinho, apontou para o riacho e disse: "Vê aquela fazenda ali? É do Simão, meu vizinho. Ele me insultou e agora desviou o riacho para nos separar de vez. Quero que você use aquela pilha de madeira para construir um muro de 2 metros de altura. Não quero ter mais que olhar para a cara dele." Bento precisou ir à cidade e deixou o carpinteiro trabalhando. Ao retornar, no fim do dia, Bento ficou boquiaberto. Não havia muro algum. Em vez disso, o carpinteiro tinha construído uma ponte magnífica, com corrimãos esculpidos, unindo as 2 margens do riacho. Antes que Bento pudesse explodir de raiva, viu Simão atravessando a ponte com as mãos estendidas e lágrimas nos olhos, dizendo: "Bento, você é um homem extraordinário. Construir uma ponte depois de tudo que eu disse e fiz? Por favor, me perdoe." Os dois se abraçaram no meio da ponte. Quando Pedro se virou para agradecer ao carpinteiro, viu que ele estava arrumando as suas ferramentas para partir. E disse: "Espere, fique mais uns dias", disse Bento. "Tenho muitos outros projetos para você." E o carpinteiro sorriu e respondeu: "Eu adoraria ficar, mas tenho muitas outras pontes para construir." Meus irmãos, esta ilustração, esta história, ela reflete basicamente o que foi o chamado, o que foi o propósito na vida de João Batista. Nós vimos nessa história que fala acerca deste construtor que foi chamado para construir um muro e ao invés disso ele construiu uma ponte. Algo que era para trazer divisão, ele foi um instrumento para trazer união, comunhão, entendimento. E nós vemos, irmãos, que o papel de João Batista foi exatamente este, como deste construtor. Ele foi chamado para construir uma ponte, para construir um acesso, para construir e preparar um caminho para que o Salvador pudesse vir. Enquanto os líderes religiosos daquela época insistiam em construir muros de exclusão, de legalismo, João trabalhava para a edificação da ponte que preparava a chegada do Messias. Aleluia. Irmãos, e é interessante que a palavra do Senhor nos fala lá no livro do profeta Isaías, do capítulo 40, versículo 3, diz assim: "Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus." Aleluia. Irmãos, quando nós começamos a pensar na importância de João Batista, nós entendemos que o seu chamado, o seu ministério foi algo marcante, algo surpreendente. Mas para nós falarmos deste ministério, desse chamado, eu quero falar de algumas curiosidades, algumas informações acerca de João Batista. A primeira delas é o seu nascimento. Ele era filho de Zacarias e Isabel. Seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel como um milagre, já que seus pais eram idosos e sua mãe era estéril. Seu estilo de vida: ele cresceu em regiões isoladas, se vestia com pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Seu ministério: ele começou a pregar no deserto da Judéia e nas proximidades do Rio Jordão. A sua mensagem era de arrependimento e a preparação para a chegada do Messias. Ele batizou Jesus no Rio Jordão e o reconheceu como o Cordeiro de Deus
marcando o início do ministério público do Senhor Jesus. Irmãos, João Batista era um homem que veio a esta terra, cumpriu o seu chamado, se colocou à disposição do reino e fez aquilo na qual o Senhor o chamou para fazer. Ele é um verdadeiro exemplo a seguir. Nós podemos seguir. É interessante que lá em Mateus 11:11, nos fala que dos nascidos de mulher não tinha ninguém que era maior do que João Batista. Irmãos, eu comecei a refletir acerca desta palavra que o Senhor Jesus disse, acerca da grandeza de João Batista. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas a vida, o ministério chamado de João Batista, foi um verdadeiro divisor de águas, foi um verdadeiro marco na história, porque nós vemos que até João Batista havia a dispensação da lei e dos profetas. A partir de João Batista, quando ele anuncia a chegada do Salvador, e quando o ministério de Jesus se torna público, dá-se início à dispensação da graça. É interessante, irmãos, que para os irmãos que têm Bíblias mais antigas, nós vemos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem 4 páginas em branco. Vocês já viram isso? Que representavam os 400 anos de silêncio, onde não havia profecia, onde não havia nada. E então o Senhor envia João Batista, a voz do que clama no deserto, para anunciar: arrependei-vos, porque lá vem o Salvador do mundo, aleluia. Porque lá vem aquele que é poderoso para manifestar a glória e o poder e a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma pessoa que foi um exemplo de caráter, de compromisso, de dedicação, de entrega. Uma pessoa que não mediu esforços para cumprir aquilo que o Senhor confiou às suas mãos. É interessante, irmãos, que naquele tempo havia o sinédrio, havia o templo, havia aqui os religiosos, os homens que se colocavam e se apresentavam como os mensageiros de Deus e da palavra. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que a presença do Altíssimo estava com João no deserto, aleluia. A presença do Deus vivo estava com ele, e ali ele pôde pregar, falar do arrependimento, falar de tantas palavras. Eu quero falar aqui nesta manhã também, irmãos, 4 características de João Batista, que são marcantes, que mostravam o exemplo, o caráter que ele possuía. A primeira delas, irmãos, é a identidade. Ele sabia que era a voz no deserto. Ele entendia a sua função muito bem, ela estava muito bem definida. Ele não buscava palcos, ele não buscava ser visto, mas ele buscava viver no propósito de Deus. A segunda característica que eu posso levantar aqui é o foco. Ele não se deixou influenciar pelo mundo à sua volta. Ele soube dizer não ao sistema religioso da sua época. E ele se manteve firme ao chamado que recebeu de Deus Pai. A terceira característica, a coragem. Ele confrontou o pecado, trazendo uma mensagem de arrependimento. Não teve medo de falar a verdade, mesmo que isso custasse a sua reputação. Pois tinha plena consciência que a verdade liberta, aleluia. E a quarta característica, a humildade. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João Batista declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não buscou reconhecimento, mas sim que o Salvador do mundo fosse conhecido. Ele entendeu que Jesus é o centro de todas as coisas, e o papel dele era apenas preparar o caminho do Salvador.
Irmãos, assim como João Batista teve um chamado bem claro, bem definido, bem específico, assim como nós pudemos elencar estas 4 características dele, a identidade, o foco, a coragem e a humildade, assim também o Senhor chamou cada um de nós para exercer uma função específica. E é necessário que eu e você, nós entendamos qual é a função, qual é o chamado, qual é o propósito que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. Muitas vezes, se eu estou fora daquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu não estou vivendo aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor desenhou para mim. É necessário que nós tenhamos esta plena consciência, irmãos, porque se nós entendemos para o que o Senhor nos chamou, e nós estamos no centro da tua vontade, o Senhor manifesta a tua glória, e através de nós, pelo poder que há no nome de Jesus, nós veremos sinais e maravilhas. Você entende isso? O Senhor te chamou para um propósito estabelecido. O Senhor te chamou para cumprir aquilo que Ele confiou às tuas mãos. Irmãos, nós não podemos nos omitir, nos esconder, fingir que não é conosco, não é para mim não, eu não tenho esse chamado, que o Senhor envie outro, que o Senhor levante outra pessoa. Eu quero dizer para você, foi você que o Senhor chamou. Foi você que o Senhor chamou, e Ele vai cumprir na tua vida aquilo que é propósito dEle, aleluia. Ele vai te levantar para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Irmãos, é tempo da igreja do Senhor se levantar com uma voz, se levantar com um posicionamento, se levantar com uma postura diferenciada. Oh, meus irmãos, é tempo de nós seguirmos o exemplo de João Batista. É tempo de nós sermos uma geração assim como João Batista. Para cada um de nós foi incumbida a missão de anunciar o Evangelho. Eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ter o meu nome reconhecido, ou o meu nome numa placa, ou que as pessoas me reconheçam, para que eu possa anunciar o Evangelho, mas eu posso falar e propagar o Evangelho, esta chama que arde dentro de mim. Você, eu, cada um de nós temos esta chama, temos este chamado, temos este ide do Senhor. Que nós sejamos esta geração que se levanta, esta geração que se coloca na brecha, que se coloca ali à disposição do Senhor. Meus irmãos, é papel da igreja do Senhor. Eu não posso ser igreja só aqui, só aos domingos, só quando eu estou sentado nesta cadeira. O Senhor te chamou para ser igreja em todos os lugares. O Senhor te chamou para ser igreja, para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, para ser um exemplo vivo de caráter, de compromisso, de responsabilidade e declarar através da sua vida o chamado de Deus e aquilo que Ele pretende fazer. Irmãos, nós vemos aqui que João Batista ele foi chamado para preparar o caminho. Ele se colocou ali. Ele declarou: eu não sou o caminho. Eu estou preparando a chegada daquele que é o caminho, daquele que é a verdade e a vida. Eu não sou o Salvador, mas o Salvador está vindo aí. Foi dada a ele esta missão. Foi dada a ele esta missão de pregar, de anunciar, de preparar. E o avivamento que nós buscamos passa por este compromisso também que nós devemos ter. Irmãos, que nós sejamos como João Batista desta geração. Meus irmãos, que nós não deixemos o tempo passar, que nós não deixemos as coisas acontecerem, tantas pessoas se perderem, tantas situações se prorrogarem, sem que nós façamos alguma coisa.
Eu e você, nós precisamos nos colocar à disposição, precisamos ser intencionais, como João Batista foi. Ele se colocou ali, mesmo que o seu nome não fosse reconhecido, mesmo que ele estivesse ali no deserto, talvez ninguém estivesse o vendo, mas ele estava fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Precisamos nos levantar, irmãos, nesta manhã. Precisamos ter esta consciência de urgência. Esta consciência de urgência. A igreja do Senhor precisa se levantar. A igreja do Senhor precisa ser uma voz que dá a direção, que conduz até o Salvador, que anuncia o evangelho que transforma a vida do homem. Meus irmãos, eu não posso passar tantos anos dentro de uma igreja e sem ter feito nada para a obra de Deus, para o reino do Senhor. Eu não posso ser um mero espectador daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não te chamou simplesmente para assistir, mas o Senhor te chamou para participar e ser um agente desta transformação. Levanta-te nesta manhã, se posicione nesta manhã, se coloque diante do Senhor e declare: eu serei o João Batista da minha geração. Eu serei aquele que anuncia, o Salvador, Ele está vindo, porque o João Batista declarou que o Senhor viria, e Ele veio pela primeira vez, e hoje nós estamos anunciando que o Senhor Jesus virá pela segunda vez, e Ele buscará a sua igreja santa, imaculada, transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos ter esta consciência, irmãos, esta consciência de urgência, esta consciência de que é papel nosso, de que é chamado nosso, de que é propósito nosso. Irmãos, falando do tema desta mensagem, ao invés de muros, construa pontes. Irmãos, quantas vezes nos nossos relacionamentos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que sabemos tudo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, que está contido nesta palavra, nós que sabemos que esta palavra está nos dizendo que para nós tem a vida eterna. Irmãos, nós não podemos construir muros e impedir através das nossas ações que esta mensagem chegue aos corações. Mas eu e você, nós precisamos construir pontes para levar o evangelho que liberta, para levar o evangelho que transforma, para levar o evangelho que pode mudar a vida do homem. Eu fui inspirado por trazer esta palavra aqui, falando acerca de João Batista. Nós estamos neste mês, irmãos, de fevereiro, em que nós estamos na busca pelo Espírito Santo. Irmãos, buscar o Espírito Santo de Deus não é apenas um sentimento, não é apenas uma sensação, não é apenas eu sentir um calafrio, sentir um arrepio, não é isso. Buscar o Espírito Santo de Deus e sentir a sua visitação e o seu chamado é se colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. É se colocar à disposição do Senhor para ser usado como um instrumento. Todos os dons que você recebeu, todos os talentos que o Senhor confiou a você, não é para ficar engavetado, não é para ficar guardado, mas é para ser usado para o reino. É para ser usado para o reino de Deus. Uma pergunta que cabe a nós esta manhã: se nós fôssemos levantar, irmãos, fazer o levantamento da nossa conduta, da nossa caminhada com Cristo. Eu não quero falar aqui de números, ou apontar quem fez ou quem não fez, mas é só algo para que nós tenhamos a consciência. Nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, ou no último ano, para quantas pessoas nós falamos do amor de Deus? Para quantas pessoas, sejam amigos do trabalho, sejam amigos
da nossa família, pessoas do nosso convívio, nós falamos que esta palavra transforma, que esta palavra liberta, que esta palavra traz um novo viver ao homem. Para quantas pessoas nós gastamos tempo em falar que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para salvar, e Ele é poderoso para perdoar pecados. Irmãos, eu estou fazendo esta pergunta para que nós entendamos o grau da nossa omissão muitas vezes. Irmãos, para nós muitas vezes é cômodo vir ao culto, ouvir a palavra e seguir na minha trajetória, seguir na minha vida. Para nós muitas vezes, irmãos, é cômodo encaixar o Senhor Deus Todo-Poderoso na minha agenda, encaixar o Senhor nos meus compromissos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, aquilo. Mas qual é o tempo que foi reservado para o Senhor? Qual é o tempo que foi reservado para o Senhor? Vocês entendem, irmãos, o alerta de urgência que nós estamos vivendo? Talvez você não vai ser aquele pregador de cruzadas, de grandes eventos, que vai pregar para 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas. Mas muitas vezes o Senhor quer te usar para ganhar uma pessoa para Jesus. E esta uma pessoa vai fazer toda a diferença. Mas é necessário que nós nos coloquemos nessa condição. Ao invés de muros, eu quero construir pontes, Senhor. Eu quero ser um canal para que através de mim flua a tua presença. Para que as minhas palavras sejam, como sal e como luz, aleluia, que venham trazer, Pai, a transformação através do poder do nome de Jesus às pessoas. Meus irmãos, nós precisamos, irmãos, entender este chamado, este compromisso. Eu desafio a igreja do Senhor, eu me coloco neste desafio também. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, irmãos, eu não quero te desanimar, mas eu quero te falar uma realidade. Fazer a obra do Senhor, por muitas vezes, é desconfortável. Por muitas vezes é desconfortável, porque não vai ser do jeito que você quer, porque não vai ser no tempo que você quer. Mas muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por algumas situações, para que Ele venha nos moldar, e para que Ele venha cumprir o seu propósito em nossas vidas. Muitas vezes é necessário nós sairmos do nosso conforto, nós rompermos com algumas coisas, algumas distrações, aquilo que muitas vezes está na frente do chamado, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos, irmãos, focar naquilo que realmente importa. Porque neste mundo, irmãos, nós estamos de passagem. A palavra do Senhor nos fala que nós somos peregrinos, irmãos. O nosso endereço final não é este, mas o nosso endereço final é na glória com o Senhor. Nós estamos só de passagem aqui, mas que esta passagem, irmãos, não seja uma passagem muitas vezes alheia a tudo que está acontecendo, mas que seja uma passagem onde nós nos coloquemos no centro da vontade do Senhor. Desperta, igreja do Senhor, desperta, povo de Deus, desperta, que esta chama possa arder em teu coração. O amor pelas almas, o amor pelas pessoas, não fique indiferente ao que está acontecendo ao seu redor, mas se coloque diante do Senhor e seja um canal da bênção do Senhor. Oh Deus de poder e de glória, vem falar com a tua igreja nesta manhã, ó Deus. Venha falar com o teu povo em nome de Jesus, ó Pai. Venha cumprir o teu plano e o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa hora. Oh, meus irmãos, os dias têm se abreviado.
Os dias têm se abreviado e é tempo da igreja do Senhor se levantar com uma voz, se levantar, aleluia, com um propósito, se levantar, aleluia, com uma direção, aleluia, se levantar com, oh, aleluia, o propósito de cumprir o chamado do Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu, aleluia. Oh, meus queridos, eu quero que neste momento nós façamos um exercício de autoanálise, de nós olharmos para dentro, irmãos, olharmos para dentro. Eu me incluo nessa condição de olhar para dentro e fazer um balanço do que eu estou fazendo para a obra do Senhor, do que eu estou fazendo com o chamado que o Senhor confiou às minhas mãos. Se eu e você estamos aqui nesta manhã ouvindo esta palavra, é porque alguém se levantou, é porque alguém falou desta obra, desta palavra, deste evangelho que transforma. Irmãos, nós não podemos negligenciar o chamado que o Senhor confiou a nós, mas nós precisamos nos colocar à disposição do reino, nos colocar à disposição da obra do Senhor. Oh, Deus amado, ori cantarabaxarabacanterebanaia. Levanta uma geração como João Batista, Senhor. Levanta uma geração, Senhor, oh, que tem compromisso com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma geração que não tem medo de pregar a verdade. Uma geração, oh, que não se corrompe com o sistema religioso desta época. Uma geração que se levanta para anunciar que o Salvador do mundo está chegando, que a sua segunda vinda está próxima. Oh, Senhor amado, que a tua igreja se levante, Senhor, que nós sejamos esta geração, aleluia, esta geração, oh, Senhor amado, e nisso está incluindo tanto o mais novo quanto o mais velho, oh, Senhor amado, porque por mais que não haja forças para ir, mas nós temos a nossa voz, oh, Senhor amado, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, desperta o teu povo, desperta cada um de nós, ó Deus, que estejamos, ó Pai, oh, Senhor amado, prontos para corresponder àquilo que o Senhor, oh, tem falado aos nossos corações, Senhor. Oh, Pai amado, que nós não tenhamos, ó Pai, por princípio, oh, essa ideia de tentar encaixar o Senhor na nossa agenda, de tentar encaixar o Senhor em meio aos nossos compromissos, mas que o Senhor seja a primazia, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja, oh, o mais honrado em nossas vidas, aleluia, que o Senhor seja aquele que tem preferência em nossas vidas, Senhor. Oh, Deus amado, vem tocando, Pai, nos corações, vem tocando na sua igreja nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado é o teu nome, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ori cantarabaste cantaramanarabarianderei. Oh, Senhor amado, vem tocando em cada vida nesta manhã, vem cumprindo o teu propósito, vem cumprindo o teu querer aqui neste lugar, Senhor. Oh, Deus meu, eu creio, Pai, que o Senhor está se movendo, eu creio que o Senhor está trabalhando. Oh, Pai amado, eu entendo, Senhor, que assim, muitas vezes como uma semente que é colocada na terra, e muitas vezes ela está ali, Senhor, embaixo do solo, parece que não está acontecendo nada. Parece que tudo está em silêncio, Senhor, mas ali, Senhor, uma vida está sendo gerada, algo novo está acontecendo, e menos hora, mais hora, brota ali o primeiro ramo, e nasce ali, oh Senhor amado, a planta, nasce a árvore, nasce ali a vegetação. Assim eu entendo que o Senhor está fazendo, está trabalhando nos corações, Senhor. Pai amado, esta semente está sendo lançada, que esta semente venha germinar nos corações, que essa semente venha germinar em cada vida, em cada pessoa, em cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reverenciamos o teu nome, Senhor.
Bendito é o teu nome, aleluia. Que você fique com esta palavra nesta manhã e que nós possamos ter esta consciência de que precisamos corresponder ao chamado do Senhor. Amém?